Olá, eu sou Janaína Polidório e estou nesse vídeo para fazê-lo entender o que aconteceu com os alunos agora em 2021. Na verdade, não é o que aconteceu, é o que vem acontecendo. Desde o ano passado eu explico a situação, mas alguns alunos aconteceu de eles retornarem às aulas, aí no quesito educação, um pouco vamos dizer, piores, né, em aprendizagem do que se esperava. Então, nós temos aí, por exemplo, alunos de terceiro ano com nível de primeiro, o que é bastante natural, dependendo de como foi o ensino remoto dessas crianças. Nesse vídeo, eu pretendo explicar para você, do ponto de vista interno, aquilo que a gente não vê, o invisível da aprendizagem, o que aconteceu com essas crianças, seja qual for a faixa etária, pode ter ocorrido isso que eu vou explicar agora nesse vídeo. Para poder ajudar, eu fiz alguns slides do porquê os alunos regrediram entre 2020 e 2021. Como vocês sabem, houve aí uma situação agravante no mundo todo, que foi a pandemia, e as crianças tiveram que ficar remotamente, né? Muitos lugares com lockdown, as escolas não sabiam como lidar com a situação, teve um período aí de acomodação, até mesmo luto. Para quem não conhece, o luto ele tem 5 etapas, e durante a pandemia, na verdade no início, muitas pessoas passaram por essas etapas, porque você tem uma ruptura muito forte da vida que você tinha. E você tem que começar a entender como lidar com isso. Nem todo mundo consegue, e muitas pessoas sofreram emocionalmente com essa questão. Do ponto de vista da aprendizagem, antes da pandemia, nós tínhamos as aulas presenciais. Só que algumas coisas das aulas presenciais você não enxergava, você como pai, você como família. Durante as aulas remotas, eu sempre sugeri um estreitamento de laços entre escola e família, que é algo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Porque sem o apoio da família, gente, a escola não é a mesma coisa. A família faz parte da comunidade escolar, mas muitas escolas acabavam não dando a atenção necessária a essa família. Com aquela historinha, né? Que, porque eu que sou professor, eu que sou a escola, eu que tenho que saber. Não é assim que funciona. Nós somos pessoas que ensinamos pessoas que convivem com pessoas. Sendo assim, você precisa ter relações com todas as pessoas que estão envolvidas nesta comunidade escolar. Se os pais não compreendem, pelo menos compreender o que você pretende fazer com a criança, eles precisam, para que você tenha o apoio familiar. Porque senão a criança vai estar em casa ouvindo a mãe falar assim: porque esse professor não ensina nada, porque no meu tempo era diferente que ensinava. Então, tudo isso vai ali na criança, criando a expectativa de que a escola não funciona, entende? E isso não é uma coisa saudável, nem para a criança, nem para a escola e nem para a família, porque não tem o apoio. Então, enquanto a gente não entender isso, a coisa não anda. O que não se via nas aulas presenciais, do ponto de vista da família, é exatamente o que está acontecendo dentro da criança. Na verdade, há até professores que não entendiam isso. Porque para você entender o invisível, o que acontece lá dentro da cabecinha do aluno, você precisa saber neurociência, e nós estamos aí com uma leva nova de conteúdo. Uma coisa que nunca foi visto antes, a possibilidade de entender melhor o cérebro dessa criança. Os alunos, os professores que dependem de livro didático, os professores que seguem metodologias restritas, os professores que fazem micagem em sala de aula, micagem é quando você imita um truque, esses professores, eles não conhecem o cérebro da criança. Eles estão focados, no caso do livro didático, no conteúdo, no caso ali das micagens, no truque para poder entreter a criança, não é aprendizagem, é entretenimento. Entretenimento também ensina, mas não academicamente. No caso do método, ele se foca ali no jeito que se explica, mas se aquilo muda, a criança já não sabe se virar.
ela vira o papagaio de pirata, ela imita o que foi ensinado, né? Então, é importante que você veja o que não se enxerga numa aula presencial antes de você entender o que aconteceu durante a pandemia. O que não se via, gente? São 3 coisas essenciais. A fase de desenvolvimento, e isso os professores aprendem na faculdade, sim. Nós temos aí os estágios de desenvolvimento vistos por mais de um especialista. Nós temos o caso do Piaget, que fala de fase de desenvolvimento. Nós temos o Vallon. Nós temos outros especialistas aí durante a história da educação que falam sobre as fases de desenvolvimento e o que acontece durante elas. A neurociência também fala de fase de desenvolvimento. E se você tem interesse, busque pelo livro da Ellen Bee. É Ellen com H e Bee com B-E-E, como abelha em inglês. A Ellen Bee, ela fala sobre as fases de desenvolvimento, especialmente das crianças, no principal livro que ela tem. E é importante você conhecer essa fase, porque cada fase da criança tem uma aprendizagem que precisa ser feita naquela fase. Por exemplo, a alfabetização dos 4 aos 7 anos, máximo 8. Passou disso, a criança vai sim ser alfabetizada, mas vai levar muito mais tempo e a resistência do corpo da criança, do cérebro, vai ser maior, porque ela não vai ter uma coisa importante, que é estrutura. Não foi formada a estrutura para a alfabetização. Se não foi formada, essa criança vai ter dificuldade. Então, a fase de desenvolvimento ela é importantíssima. E quando você perde 1 ano na vida dessa criança em aprendizagem escolar, você está desperdiçando um tempo precioso dependendo da fase em que ela se encontra. As fases de desenvolvimento mais severas, aí, com mais questões, são a educação infantil e a fase de alfabetização. Tirando essa etapa, a partir dos 7, 8 anos, a criança começa com outra fase de desenvolvimento, de outras coisas. Algumas continuam, outras se tornam mais difíceis, como a coordenação motora fina. Então, a criança que chega no 3º ano com dificuldade de segurar no lápis, de ter controle de tesoura. Tesoura é super importante, gente. Desde a educação infantil, essas crianças têm que usar tesoura. Tem professores que banem porque dá trabalho ensinar a criança a segurar a tesoura do jeito certo. Mas é uma coisa assim fundamental, porque a criança precisa controlar todos os movimentos mais grossos, né, que são esses mais expansivos do corpo, quanto os mais finos, que são aqueles mais delicados que você faz com a mão. Se ela não faz isso, ela vai ter dificuldade na alfabetização. Então é uma coisa bastante severa. A criança que começou o 2º ano, ano passado, e está no 3º esse ano, ela provavelmente vai ter quesitos aí de até mesmo coordenação motora. Pode aprender? Pode, só que vai demorar mais tempo. Nós temos as aprendizagens invisíveis, que não é o que o conteúdo foca, mas o que a criança aprende. Livro didático, ele segue aí uma linha lógica, não quer dizer que seja a linha ideal, porque ele foca nas informações, ele não foca nas habilidades. Embora a BNCC foque em habilidade, ela está considerando ali uma fase de desenvolvimento regular da criança. Então, uma criança que está em idade escolar e regular, então ela fez o 1º ano normal, presencial, em 2020. Fez o 2º ano normal, presencial, em 2021. Se tivesse sido assim, a BNCC funcionaria muito bem, porque ali ela traz um desenvolvimento de habilidades. Para quem não sabe o que é BNCC, porque às vezes tem pais que assistem, é a nossa base federal, Base Nacional Comum Curricular. Então, é uma base com os conteúdos, na verdade não é conteúdo que a gente chama, é objeto de conhecimento, que são os antigos conteúdos, e as habilidades que a criança deve desenvolver. Essa BNCC, ela vai falar o que deve ser feito em cada série, mas e quando essa criança não cursou devidamente a série, isso não funciona. Você tem que regredir na habilidade. Então, a BNCC, ela vai trazer ali o ideal, mas não é o real que estamos vivendo neste momento. Então, embora ele seja um parâmetro, ele vai trazer ali onde você deve chegar, que é um tipo de aceleração,
mas não o que você deve fazer neste momento. Você tem que regredir nela para poder entender o que está acontecendo. Então, se você está no primeiro ano, você tem que ler a de infantil. Se você está no segundo ano, você tem que ter conhecimento da de primeiro ano. Sempre um ano a menos ou até 2, porque tem crianças que regrediram 2 anos. E por último, a gente tem aí o estímulo da maturidade e a maturidade. Dependendo de como essa criança é estimulada, ela vai ter uma maturidade ou não para aprender. Por que essa maturidade? Porque é aquilo que eu falei da estrutura do cérebro. Se o cérebro não tem a estrutura, não adianta você estimular que essa criança não vai aprender. Mas o que aconteceu ali durante a pandemia? O que está acontecendo nesse invisível? Mesmo que a aula seja remota online, não tem o mesmo efeito, gente. Algumas crianças, elas não conseguem aprender dessa forma. Elas não têm a maturidade cerebral para aprender online. Uma coisa é você assistir um vídeo de YouTube que você gosta e você pode tirar se você não gostou. A outra coisa é você assistir uma aula que você é obrigado a ficar nela sem ter o estímulo necessário. Por isso que algumas crianças não aprenderam. Então, o que estava acontecendo nesse invisível? Para poder ajudar vocês a entender isso, eu trouxe aqui uma analogia com uma obra em construção. Então, a gente tem a criança lá na sala de aula, aprendendo, enquanto ela está numa roda de conversa, enquanto ela copia da lousa, enquanto o professor explica, enquanto ela faz um trabalho em grupo, é como se estivesse sendo construído dentro do cérebro dela alicerces, fundações, pequenos compartimentos. Cada parte do cérebro vai receber um estímulo diferente por meio do corpo, porque o corpo é quem vai captar esses estímulos. Ele vai levar para o cérebro, que é o sistema nervoso central, nosso centro de comando. E lá dentro do cérebro da criança está acontecendo isso. Olha que bacana. Daí, o que acontece? O impacto do ano letivo atípico. Quando eu falo impacto do ano letivo atípico, eu estou querendo dizer a pandemia. Ou alguma ruptura que aconteceu na aprendizagem que estava acontecendo dentro do cérebro da criança e estava construindo esta obra. O que vai acontecer com essa obra que é feita dentro do cérebro com os neurônios e células especiais que auxiliam esses neurônios chamados células de glia? Essa obra vai ficar abandonada. Então, o que era uma obra em construção, com conteúdos ativos, habilidades sendo desenvolvidas, uma equipe de professores ou um professor empenhado nessa construção, prestando atenção no que deve ser feito em seguida, eles todos desapareceram. A obra ficou abandonada. Ela foi desmobilizada. O que vai acontecer? Isso aqui, gente, eu tirei de uma reportagem sobre obras inacabadas, tá? Obras, construções mesmo, para fazer a analogia mais real possível para vocês. Recuperar obra inacabada é superar imprevistos, porque você não sabe o que aconteceu com aquela obra. Então, mesmo que a criança tenha aprendido aquilo, você não sabe que fim teve. Você não sabe se uma janela ficou aberta ali na obra, no caso do real, e choveu e estragou o material. Você não sabe se alguma parte do material acabou sofrendo ali com questões do tempo ou do ambiente e teve prejuízo. Você não sabe o que foi feito dentro dessa obra, parte de encanamento, às vezes, né? Luz, água, né? Esse tipo de coisa. E daí, a equipe destacada para finalizar a construção, que somos nós em 2021, nunca sabe o que poderá encontrar nas estruturas do edifício. Normalmente, é preciso refazer o projeto. Então, o que vai acontecer aí? Dependendo da situação da criança, não vai adiantar você continuar. Muito menos tentar resgatar. Esquece a palavra resgatar, refaça.
Se você vê que a criança está com muita dificuldade, gente, comece do zerado. Faça assim, tipo aquelas avaliações que você faz para ver qual é o nível escolar da criança, que você não sabe de onde veio, ou que veio de outro estado e você não tem certeza. Você vai fazer conteúdos de primeiro ano, segundo ano, de terceiro ano, se o aluno está no quarto, para você ver em qual ano esse aluno parou. Se você não souber qual é o ano, você não vai ter sucesso. Isso é um fato. Voltando lá na questão da obra inacabada, você vai superar imprevistos. Pode esperar todo tipo de imprevisto e eu vou explicar isso de uma forma um pouco mais prática aqui, 2 vezes, na verdade, diferentemente. Vou fazer um paralelo da obra em construção com a aprendizagem da criança, para vocês entenderem melhor. Quando a obra ela começa uma construção, ela tem um custo de mobilização, que é o canteiro de obras, as equipes, a locação de equipamento. Então, você tem toda ali uma mobilização de recursos e pessoas que vão trabalhar naquela obra. No caso da criança, quando você coloca essa criança na escola, seja na creche, porque a creche também é importante, no infantil, no fundamental, qual seja a série, você também tem um custo de mobilização dentro do cérebro dessa criança. Ela vai começar a sofrer estímulos que vão fazer com que novos neurônios sejam criados. A gente chama isso de neurogênese, o processo de criação de novos neurônios. Então, você vai fazer com que esses neurônios sejam criados. Você vai fazer com que esses neurônios se comuniquem, que a gente chama de sinapses. Então, a comunicação ali entre os neurônios acontece por meio da sinapse. E você vai criar caminhos neurais na cabeça dessa criança. O que significa isso? Os caminhos neurais, imagina uma floresta, tá? Uma floresta. Você vai criar um caminho nessa floresta. Então, você vai ter que derrubar algumas árvores. O que o cérebro vai fazer? Com a plasticidade cerebral, que é um modo ali flexível que o cérebro tem de estruturar, de fazer obras, ele vai ele vai abrir caminho, fica mais bonitinho, né? Ele vai abrir caminho nesse cérebro para fazer o caminho neural, para poder uma informação conectar com a outra e a criança aprender. Quando você para essa aprendizagem, você interrompe bruscamente, o que vai acontecer? Aquele caminho, aquelas árvorezinhas que tinham sido devastadas para abrir espaço para o caminho, elas vão voltar a crescer no lugar, porque vai cair semente, vai acontecer uma série de coisas ali, ou vai cair árvore, deu uma chuva forte, caiu árvore. Vai começar a modificar esse caminho. E vão ter obstáculos para que novamente esse caminho seja criado. Então, esse caminho, ele é construído ali ao longo do ano regular da criança. Daí, além do custo de mobilização, que na obra envolve ali o canteiro, as equipes, a locação, e na aprendizagem, além disso que eu falei, ainda tem a mobilização dos profissionais que cuidam da educação, profissionais, porque se você ensina em casa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem algumas coisas que você precisa perceber que talvez você não perceba sem uma formação adequada, ok? Você pode até ajudar com atividades, mas você tem que ter noção que precisa de um profissional da educação nesse caminho também. Durante a pandemia, aconteceu a desmobilização, que é o contrário da mobilização, que é o fechamento dessa obra. Então, as equipes foram embora, os equipamentos foram devolvidos, o canteiro ficou lá, abandonado, né? Porque foi fechada a obra. Na desmobilização do cérebro, vai acontecer o fechamento da obra também. Aqueles neurônios não vão ser mais estimulados, aqueles neurônios em crescimento. É que nem a arvorezinha, a florzinha. Se você para de regar a florzinha, o que vai acontecer, gente? A florzinha vai morrer, né? Com o neurônio também. A plasticidade cerebral, o que vai acontecer com ela? Ela vai perceber que aquilo não está sendo estimulado, porque ela é muito inteligente. A obra parou.
mas o mestre de obras está ali. Então, ele está vendo todas as obras que estão acontecendo, aquela ali parou, ele para de estimular. Então, essa plasticidade cerebral vai fazer o quê? Ela vai causar o fechamento daquela via. Ela vai cuidar de toda essa desmobilização. Pode até mesmo acontecer, vocês lembram que eu falei para vocês que tem o neurônio e tem aquelas célulazinhas que ajudam? Porque o neurônio ele é uma parte pequena do cérebro, é em torno ali de 13%, né, de acordo com evidências científicas. E o restante são as células de glia. Uma delas, muito importante, se chama micróglia. A micróglia é uma célulazinha que ela faz a poda neuronal. O que é essa poda? É exatamente o que você deve estar pensando em relação à planta, por isso que eu fiz a analogia ali da plantinha. A poda, ela vai podar, ela vai cuidar de tirar do caminho o que não está sendo usado. Se a criança não usou aquele conhecimento, ela vai podar, né? Não é uma coisa assim a curto prazo, é a longo prazo. Só que pode ser difícil essa recuperação desse trabalho que essas células fazem na plasticidade cerebral. Se houver desmobilização, muito possivelmente você vai ter ali alguns prejuízos a nível cerebral, que vai dificultar, sim, o trabalho do professor, que vai ter que ser tão paciente quanto a família. Professor, explique isso para sua família, passe meu vídeo para que eles possam compreender o que está acontecendo com essa criança. Se torna mais fácil quando você tem a conscientização da situação, certo? E aqui, voltando na nossa analogia, o que vai acontecer? Vamos supor que agora, em 2021, a obra foi retomada, que foi mesmo. Você vai ter uma troca de equipe, porque nem sempre é o mesmo professor ou a mesma escola que estará com essa criança. Você vai ter uma perda de processo na obra real e uma nova curva de aprendizagem, porque aquela equipe que estava lá, aquela alocação de aparelhos, né, equipamentos, aquele canteiro de obra, ele já tinha tido um estudo. Essa equipe nova vai ter que aprender tudo de novo. A mesma coisa vai acontecer severamente esse ano com a escola. Você vai ter uma troca de equipe. Essa troca de equipe ela tem uma perda de processo, talvez você perca até mesmo o histórico da criança. Aquilo que está registrado que ela sabia fazer, nem sempre ela vai saber fazer mesmo, porque você teve todo esse desgaste da desmobilização. E essa pessoa vai ter que fazer uma nova curva de aprendizagem, talvez até retrocedendo, tendo que refazer o que foi feito em anos anteriores, não somente no ano passado. E a gente tem uma perda do histórico aí, tem algumas coisas que ficam enterradas. E você fica pensando assim, será que foi feito certo? Porque o certo para uma pessoa não é o certo para outra. Tem maneiras de fazer as coisas. Nem todo profissional da construção trabalha igual, assim como nem todo professor trabalha igual. Eu, por exemplo, nunca trabalhei com uma metodologia só, mas tem aquela pessoa que trabalha com método silábico. Eu sempre falo que é melhor trabalhar com método silábico do que dar coisas erradas do jeito que você não sabe. Porém, eu não trabalharia, porque ver só uma perspectiva da coisa, você precisa ensinar o aluno a ver mais perspectivas. E uma metodologia só, independentemente se é silábico, fônico, ela faz com que a criança se torne limitada, porque você não dá os estímulos de acordo com a fase de desenvolvimento neuronal. Cada método ele é criado por observação, ele não é por evidência, e essa observação ela não vai possibilitar que o método dê conta de todas as questões mentais que estejam ocorrendo com a criança naquele momento. No caso da aprendizagem, a gente tem uma perda de histórico, nós vamos ter coisas que foram enterradas, que são conteúdos aí que você não sabe se o aluno sabe ou se foi realmente aprendido, ou se o professor ensinou e o aluno não aprendeu, ou se ele aprendeu em profundidade. Então, você não tem esse histórico, você está pisando na areia movediça. Você não sabe o que é terra firme e o que é areia movediça. No caso da aprendizagem, gente, isso é muito sério, porque a aprendizagem é invisível. Você vê o resultado, é um processo, você vê o resultado a longo prazo.
que eu ensinei hoje vai dar resultado daqui 2 anos. A perda que esses alunos tiveram vai continuar dando resultado daqui 2, 3, 4 anos. Se não for sanada rapidamente. Porque tem jeito de recuperar? Tem. Só que esse professor precisa saber coisas que talvez ele não saiba. Então, cuide você, escola, do seu professor. Cuide você, família, da sua relação com a escola para poder entender o que essa escola está fazendo. A escola ela precisa exigir determinadas coisas e para exigir ela precisa saber fazer. Então é bem importante que ela entenda tudo isso que eu estou explicando. Tem formas de acelerar a aprendizagem, sim, tá? Vamos ver isso na prática? Eu coloquei aí 3 anos para vocês verem que é a longo prazo. No ensino regular, a gente tem que esse sem a ruptura da pandemia, a gente tem uma desmobilização prevista. O que isso significa? Eu falei ali para vocês que a desmobilização é ruim. Quando ela é feita de repente, sem previsão. No caso aí de uma construção grande, por exemplo, um prédio, ou um shopping, ou uma empresa, as pessoas que trabalham com obra também têm desmobilizações que são previstas. Então, é a mesma equipe, com o mesmo pensamento, com um histórico ali coeso, coerente. O que eles vão fazer? Como a obra é feita em etapas, eles sabem que a obra vai ter a etapa 1, vai ter uma pausa. A etapa 2 vai ter uma pausa. Essas pausas, elas são previstas e elas não prejudicam a obra. É o que acontece nas férias. As férias, o recesso escolar, são desmobilizações previstas. Você tem o seu aluno, seu filho no primeiro ano, ele vai ter um pequeno recesso ou férias em julho, depende se é público ou particular, que é ao contrário, né? Geralmente o público é um recesso, particular são férias em julho. Mas é um período de 1 mês, ou 15 dias, ou 10 dias, que ele é previsto, portanto, os conteúdos, as aprendizagens que deveriam ter sido feitas, as estruturas formadas, foram feitas até junho. Não vai causar problema para essa criança, se ela ficar 1 mês parada. A mesma coisa do primeiro para o segundo ano. Você tem ali 1 mês e meio, 2 de férias, que não vão prejudicar, porque você deu um fechamento, você conseguiu garantir que a estrutura cerebral fosse formada. Então, de um ano para o outro ali, você tem uma desmobilização prevista que não vai prejudicar a criança. No ensino com ruptura, que é o que aconteceu na pandemia, nós temos uma desmobilização imprevista. Então, o que vai acontecer? Você não vai ficar 1 mês e você não vai ter parado no ponto certo. Você vai ter parado de repente de ensinar como era. Você vai ter que ressignificar a educação, isso levou um tempo. E você vai passar meses sem dar o estímulo que você estava dando para essa criança. Porque o estímulo da tela, como eu falei, não é igual ao estímulo presencial. Ele tem, assim, uma distância de um abismo. Como eu falei, as crianças aprendem muita coisa no YouTube, na internet, aprendem. Só que elas têm a opção de mudar de vídeo, de mudar de site quando elas querem, quando tá chato, né? Na aula, não. Na aula ela é obrigada a ficar, mas não quer dizer que ela esteja lá de mente, ela tá só de corpo. E isso vai trazer resultados atualmente, né? Tá faltando eu fazer um vídeo, né, desses de tela, gente, porque eu gosto muito desse assunto e ele é urgente para os pais saberem também. Tem muito pai que me assiste. E é importante saber que a tela prejudica muito a criança, desde as crianças pequenas até as maiores. Quando essa criança ela chega aí em 2022, o que vai acontecer na desmobilização prevista? Ela vai estar dentro do adequado, ou um pouquinho além ou um pouquinho aquém, dependendo aí da dificuldade que ela vai ter na escola, dos estímulos que foram feitos. Na ruptura, ela vai chegar em 2021, como se ela estivesse em 2019, então a gente tem uma regressão de 1 ou 2 anos. E em 2022, se a escola não souber cuidar disso, se os pais não forem conscientes e compreensivos, e se não houver 2 coisas fundamentais, eles vão chegar em 2022 do mesmo jeito que estavam em 2019. Verdade. No máximo até 2020, meio do ano.
porque a escola não vai dar conta se ela não tiver um olhar ampliado. Os pais não vão dar conta se eles ficarem brigando com a escola, tem que ser aliados, certo? Coisas importantes. O que vai ajudar você? A neurociência é fundamental, porque sem ela eu não teria feito essa explicação para vocês. E a tecnologia também. Não concordo em uso de tecnologia eterno e contínuo, tá? Amo a tecnologia, fiz curso de programação, sou formada em web design, e-commerce. Não tenho dificuldade com tecnologia, gosto até bastante, mas eu vejo ela como um recurso, uma ferramenta. A tecnologia ela não vai resolver o problema da sua escola se não houver pessoas por trás dessa tecnologia. Pessoas, professores, não técnicos em informática e tecnologia. Porque quem estuda tecnologia, às vezes tem a má intenção de lucro. Então, ele vai fazer a sua escola acreditar que a tecnologia vai resolver magicamente todos os seus problemas. Não vai. Primeiro, o seu corpo docente precisa entender e aceitar a tecnologia para depois você investir nela. Então, primeiro você investe no seu professor para depois investir na tecnologia. Não adianta você enfiar a goela abaixo desses professores da tecnologia que eles não vão aceitar. Eles vão ficar estressados, vão começar a não gostar da escola e vai ser aquele professor mal-humorado que não gosta nem de trabalhar. Então, invista na pessoa para depois você trazer o recurso. Quando você vê que essa pessoa está com a maturidade neurológica pronta para a tecnologia, você traz. É preferível você ter uma pessoa que aceita do que não aceita. Daí você embola a educação, né? Mostrar serviço para o pai não é trazer tecnologia para a escola, é você mostrar competência, certo? Competência vem de pessoas, não vem de máquinas. Em relação à neurociência, o que vai acontecer? Eu vou pedir para vocês tomarem imenso cuidado, porque a gente tem aí uma diferença de neurociência, neuroeducação e neurogênese. Alguns cursos é uma coisa que está muito em ampliação e tem muitas pessoas que elas se pautam só em coisas pequenas da neurociência e antigas. A neurociência, a gente considera coisas dos últimos 3 anos como viáveis, porque ela é muito rápida em informação, em descoberta, em evidência. Porque a tecnologia como recurso auxilia os profissionais neurocientistas, que são as pessoas que veem isso, não é a máquina. A máquina ajuda a interpretar, elas conseguem descobrir coisas de aprendizagem, certo? Então, tome muito cuidado se você for fazer um curso de neurociência. Primeiro, siga a pessoa que está dando o curso para você ver se realmente ela é competente ou se ela é papagaio de pirata que fica repetindo o que os outros falam. Veja se ela tem referências que são mundiais, porque nós precisamos disso na neurociência. Se é funções executivas, tem que ser a Adele Diamond. Se é leitura, precisa ser o Stanislas Dehaene. Se é desenvolvimento, você fala de Allenby. Se é letra cursiva, você fala de William Kent ou de Virginia Berninger, um pouquinho da Candace Meyer. Então, você tem aí neurocientistas que cuidam de assuntos específicos. Se essa pessoa não tem conhecimento desses neurocientistas, ela vai te ensinar um negócio truncado e você não vai enxergar a neurociência na prática. Sem o professor enxergar a neurociência na prática, ele não consegue aceitá-la. Então, tome muito cuidado com o curso de neurociência que você vai fazer, porque neurociência serve para várias áreas. Aplicado à educação, que seria a neuroeducação, você precisa ter uma pessoa que tenha prática de sala de aula e que tenha teoria, porque senão ela não vai fazer a ponte para você. Ela vai jogar e você vai ter que entender, nem sempre você vai entender, você sabe disso. Você já fez faculdade, você sabe que na faculdade aconteceu isso. Muito provavelmente, nós temos professores competentes na faculdade também, mas sabemos que infelizmente ainda é uma parcela pequena. Prova disso é a formação deficitária que nós temos, certo? Eu não posso me aguentar, né, gente? A Gina Sincera, ela surge aí de repente. Eu falei que eu ia me aguentar nesse vídeo, mas nem sempre eu consigo. Uma sugestão aí, se você está fazendo o planejamento da sua escola, é ouvir o podcast Origem.
O último episódio foi de planejamento escolar, que eu fiz com a Carol Cardena, super competente aí no quesito. Ela me ajuda muito, gente. A Carol, ela vê, assim, as nuances do que o professor pode ainda sentir falta naquele podcast, e ela me ajuda a formar o podcast do jeito que ele é, o literário pedagógico. Esse do planejamento escolar, ele é fantástico. Você pode ouvir o podcast no YouTube, no Spotify ou no SoundCloud, tá? É só digitar lá na busca de um desses canais, Origem Janaína Spolidori, e você vai achar todos os episódios, sendo que o último é esse aqui. O próximo, que vai lançar na semana que vem, no dia, acho que 24. No dia 24 tem o lançamento do próximo, que ele vai explicar a diferença de neurociência, neuroeducação e neurogênese. Bem importante aí também para o seu planejamento escolar e para a sua capacitação profissional. Vou finalizar aqui o vídeo com uma frase. Eu tenho falado bastante do livro Arte da Guerra, porque embora o título seja de guerra, ele serve para qualquer parte estratégica, e a educação tem que ser mais estratégica. O Sun Tzu fala em um dos capítulos assim, olha, que eu acho que super cabe para o que está acontecendo agora. Não repita as táticas que o fizeram vencer. Então, você não precisa repetir o que você fazia antes, usar ipsis literis, o livro didático, ler a BNCC aplicada esse ano, porque não é nesse ano que seu aluno está na cabeça dele. Fazer o que você fazia antes com a metodologia, não vai dar certo. Não repita as táticas que o fizeram vencer. Deixe que seus métodos sejam regulados pela infinita variedade de circunstâncias. Tem coisa mais atual do que isso, gente? O negócio foi escrito ali séculos atrás, mas a gente está vivendo circunstâncias diferentes. Circunstâncias diferentes requerem posturas diferentes, visões diferentes, abertura de horizontes. Como Sun Tzu fala no Arte da Guerra, esse livro aqui, ó, tem várias versões. Ele é super baratinho se você ficar interessado. Só que veja essa edição completa, porque tem alguns resumidos que não são tão assim, né? Como Sun Tzu fala, muito importante você usar a sua tática de acordo com a circunstância. A circunstância em que estamos, o que a educação viu até aqui na área de pedagogia, não vai funcionar. Você vai precisar da neurociência junto e talvez recursos de tecnologia, dependendo de como que vai o andar da carruagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha tirado aí dúvidas. Pensei até em fazer um vídeo sobre coisas que não podem acontecer em determinadas idades das crianças, para que os pais e os professores fiquem antenados também, mas ainda está em construção essa intenção. Até o próximo vídeo, se inscreva no meu canal para você receber aí informações importantes sobre educação formativas, sugestões de materiais que dão certo em sala de aula, não é aquele material que tem um A gigante na folha e não traz nenhum benefício para a criança, porque tem acontecido muita picaretagem nesse sentido, né? A pessoa vende ali um A gigante, um B gigante, ocupando a folha inteira, bem baratinho, a pessoa, o coitado do pai compra, o coitado do professor compra e não traz efeito nenhum para a criança, né, gente? Neurociência explica. Cuidado com o seu consumo. Primeiro, observe se aquilo realmente dá resultado, certo? Então, até a próxima. Compartilhe esse vídeo, mostre para os pais na escola, para os professores, para que possam entender melhor a situação. Sem entender a situação, você não conscientiza. Sem conscientizar, você não muda a prática. Beijinhos e até breve.